Bom dia, célula, shalom. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, aleluia. Como é bom, Senhor, acordar sabendo que as suas misericórdias acordaram comigo e que ela é de eternidade em eternidade. Como é bom, Senhor, acordar sabendo que eu tenho da sua graça, do teu amor sobre a minha vida. Como é confortante saber, Senhor, que o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Isso faz toda a diferença, Senhor. Isso me faz saber que eu não estou sozinha. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre a palavrinha fé e confiança. 100% das respostas que eu recebo quando eu pergunto para algum crente, ou até não crente, você tem fé? A resposta é sempre a mesma, claro que eu tenho fé. Então, nós vamos discorrer hoje sobre a grande diferença que existe entre ter fé e confiar. Amém? A fé é um sentimento interno que faz acreditar em algo ou em alguém, mas é abstrato. Você não consegue mensurar a fé de alguém só pelo fato dela dizer que tem fé. Já a confiança é uma outra história. Deixa eu só dar um exemplo prático para você entender. Vamos supor que você marca uma consulta para uma enfermidade que você tem. Aí você acredita que o médico pode te ajudar. Você vai até lá, se não é um convênio, se não é o INSS, você paga. Explica para o profissional que você tem e deixa ali na mão dele, para ele decidir que remédio você vai tomar, quantas vezes você vai tomar. Ou seja, você confia nele, sabe? Você não fica ligando para ele o tempo todo para dizer: olha, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Que hora que vai dar certo? Fica. Ter fé, querido, é ótimo, é super importante. Mas será que você confia tudo nas mãos de Deus? Você entrega tudo? Tudo quer dizer tudo? Ou você acredita que para as coisas darem certo, tem que acontecer como você quer que aconteça? Se você não se mete no tratamento do médico, por que você discute com Deus? Quando não recebe o que você quer, do jeito que você quer. No momento que nós entendermos que foi o Senhor Criador dos céus e da terra e tudo que nela é, que Ele nos criou, que somos criatura dele,
Portanto, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Sabe, algo na sensação de confiança começa a se fortalecer e junto com ela a compreensão de que na verdade nós não precisamos estar todo o tempo na tensão de que se eu não fizer, se eu não agir, ninguém vai fazer por mim. Colocar tudo nas mãos de Deus. Quando a gente confia, nos confere uma sensação de liberdade, de calma e de paz, indescritível. Quando a gente acredita que Ele fará o melhor para nós e que a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável, faz toda a diferença. Mas eu quero te explicar que fé nem sempre significa confiança. Eu vejo pessoas que dizem que ter fé se desesperarem, desistirem no meio do caminho, entrarem em angústia e agonia. Porque fé sem ação não é nada. A prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer em qualquer lugar, em qualquer situação, mediante a negação da nossa incredulidade e assim a afirmação da onipotência de Deus. A fé, ela fica mais perto da teoria e a confiança mais perto da conduta de agir. Tá entendendo? A fé seria só a porta de entrada e a confiança seria o caminho a percorrer. A prática da confiança amarra o crente em Deus e não nos problemas que tiram a nossa alegria, que roubam a nossa paz. A plena confiança em Deus ocupa todos os espaços vazios entre Deus e aquele que realmente foi alcançado pela graça. E isso reduz drasticamente a taxa da ansiedade e traz benefícios incalculáveis para a nossa saúde mental, emocional e física. E para ilustrar tudo isso, nós vamos usar a história do patriarca Abraão, que tem o seu nome na galeria dos heróis da fé. Ele é considerado o pai da fé. E você vai perceber, querido, que a confiança de Abraão em Deus foi gradativa. Ela foi crescendo aos poucos. À medida que Abraão ia caminhando com Deus, a confiança dele em Deus também crescia. Em Romanos 8:18 diz que o qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Eu acho tão lindo, ele creu contra a esperança. Não existia possibilidade alguma dele ser pai de multidões, pela idade avançada, pela esterilidade da mulher, mas ele creu contra a esperança. A prática da confiança começa a partir da primeira resposta e das revelações da promessa de Deus, e deve crescer ao ponto de aprender a esperar contra a esperança
Isto é, acreditar nas promessas de Deus, quando não há o menor motivo, o menor sinal para crer, como foi no caso desse patriarca. Eu vou ler Gênesis 12, os primeiros capítulos, os primeiros versículos, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar e engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele ouviu, ele não viu, mas ali ele colocou a fé dele em prática. E a gente vai perceber que ao longo do caminho, conforme o Senhor ia orientando a ele, por 2 vezes nós vamos vê-lo tentando ajudar o Senhor, tentando lubrificar o Senhor. Quando eles chegam no Egito, eu não preciso contar essa história toda aqui, porque é só um devocional. Ele vê na possibilidade de morrer na mão dos egípcios. Ele pede para que a sua mulher minta, diga que é sua irmã. Lembra disso? Ele tinha fé, mas a confiança nele aí se abalou. Como é que eu vou entrar naquele lugar? Porque ela é muito linda, minha esposa. Se eu disser que é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. Ou seja, literalmente, Abraão não confiou em Deus nesta situação. Ele quis fazer da maneira dele, que ele achou que era melhor do que a maneira de Deus. Eu quero dizer que a vontade de Deus para mim e para a tua vida, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. E os planos dele para mim e para a tua vida são sempre maiores e melhores que os seus e que os meus. Mentiu. Não confiou. Entendeu? A gente vai desenvolvendo a confiança em Deus, deixando Ele agir, deixando Ele fazer. Mas ele desenvolveu, ele aprendeu a confiar em Deus. Mas foi aos poucos. Chegou uma hora que o tempo foi o pior inimigo deles. Quando eles começaram a achar que não havia mais tempo, já haviam se passado 15 anos, e a velhice dele havia se tornado muito maior. E o útero de Sara, amortecido, novamente tutubiou. E eles pegam a serva e entregam para que eles tenham uma herança, para que eles se transformem em pai das nações. Até uma hora que o Senhor chega para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, confia em mim. Aí ele desenvolveu a confiança em Deus, porque apesar dele ter caído essas 2 vezes da fé, o Senhor não o abandonou. E quando vem realmente o filho da promessa, o maior bem dele, Abraão já tinha confiança e fé suficiente em Deus.
a tal ponto de quando Deus pede o filho dele, ele não duvida, ele não toscaneja, ele pega o menino, sobe o monte para sacrificá-lo, porque ele sabia que o mesmo Deus que lhe deu Isaac era o Deus que podia ressuscitar, ainda que ele precisasse cumprir o mandamento do Senhor. Sabe, queridos, é preciso confiar em Deus e não em nós mesmos. Quem confia no seu bom senso é insensato. Isso diz em Provérbio 28, 26. É preciso confiar em Deus e não em carros e cavalos. Salmo 28 diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, porém nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. Sabe por quê? Porque eles vacilam e caem, mas nós nos ergueremos e estaremos firmes. A nossa confiança em Deus vai ficar evidente nas circunstâncias adversas, nas situações difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Salmo 23, 4 diz isso. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Salmo 27, 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Salmo 46, 3. É preciso, queridos, confiar em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não existam os gados, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim confiarei no Deus da minha salvação. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando hoje, mas a minha oração é para que você entregue e confie no Deus da tua salvação. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia.